Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Ministra, nós temos nesta área da modernidade administrativa a oportunidade de dar um exemplo até o país, cidadão, mediático, de áreas onde os governos se continuam e o interesse público ultrapassa as divergências mediáticas. Temo-lo porque essencialmente, temos essa oportunidade porque essencialmente as ideias que partilhamos são próximas e as iniciativas que num momento ou no outro, num governo ou noutro, os nossos partidos ou os nossos governos lançaram, são iniciativas coerentes e que se encaixam. Devemos por isso evitar aquilo que aqui em algum momento os senhores membros do Governo, mais o Partido Socialista, mas isso os senhores deputados não resistem, e em algumas outras declarações não feitas aqui, como por exemplo essa em Famalicão, nos desviam desse objetivo. Em primeiro lugar, eu percebo a intenção e a preocupação quando, por um lado, a senhora Ministra e bem, e eu saúdo-a por isso, assinala a continuidade, mas por outro lado o seu Governo tenta criar uma impressão de vazio, não apenas na matéria de lojas do cidadão, mas de modernização administrativa em sentido geral. Claro que eu poderia aqui dizer-lhe, Sra. Ministra, os protocolos que recebemos no Governo anterior de lojas do cidadão eram bondosos, eu sei que a Sra. Ministra os fez com bondade. Tinham 3 problemas essenciais que o interesse público recomendava à sua renegociação. Os custos, de vários deles, a Sra. Secretária de Estado agora falou nisso a propósito de Famalicão, eram custos desnecessariamente elevados. Isso tinha a ver com uma prática muito errada à época da Agência de Modernização Administrativa, que felizmente foi ultrapassada, de ter cadernos de encargos de definição das lojas que chegavam ao ponto de identificar o fornecedor concreto. Isto aqui é qualquer coisa entre uma decisão de interesse público e qualquer outra coisa que merecia ser investigada. Tenho a certeza que isto não tem nada a ver com os membros do Governo, porque eu conheço a boa intenção da Sra. Ministra quando estava a passar essas lojas do cidadão. E depois tinha um outro problema, é que não estavam a ser implementadas com uma lógica de evitar a duplicação, onde abre uma loja com um certo serviço, encerram necessariamente balcões que prestam o mesmo serviço na proximidade. Mas a verdade é que se havia alguns desses problemas, eu não quero que essa seja a mensagem que ficou, é de um elogio a quem no passado, e a Sra. Ministra é uma das responsáveis, lançou iniciativas como essa ou como o Simplex e agora está a querer fazê-lo outra vez e fê-lo bem. Por isso, eu quando estava no Governo, o Ministro de quem eu dependia várias vezes deixou essas referências à Sra. Ministra, que foram reconhecidas, aliás, com prémios internacionais, também da OCDE, como, aliás, os programas de modernização administrativa do Governo anterior foram reconhecidos com vários. Eu creio que já são 5 prémios internacionais pelas várias práticas e não apenas de lojas e espaços do cidadão. E, portanto, houve problemas no passado em todos os governos na sua vontade de implementar, mas não é verdade que o Simplex tenha sido esquecido. Não lhe foi chamado Simplex, não tinha animais a voar, com certeza, mas olha, foi feito coisas tão vastas como a reformulação e modernização do Código de Procedimento Administrativo e de Processo Administrativo, que aceleraram os procedimentos, a mudança do licenciamento ambiental, aquilo que alguém falou agora do título único ambiental, é uma criação do Governo anterior, a alteração com simplificação do regime de urbanização e edificação, do regime de licenciamento de outras atividades económicas como a industrial, o comércio e serviços, a restauração, como a digitalização da administração pública, que avançou com programas excepcionais, por exemplo, ao nível das receitas médicas para medicamentos, ou do e-fatura, o mapa do cidadão, ou seja, eu vou terminar, Sra. Presidente. As coisas continuaram. Nós podemos, e eu percebo a intenção do Governo de lhe dar uma roupagem política, uma sensação de que nasceu um tempo novo. E eu digo-lhe, ainda bem que a Sra. Ministra é a única a fazer por um tempo novo no Governo. Pedia-lhe só 3 coisas. Muito rápido, que Sr. Deputado.
as iniciativas que trouxe, que as implementa, algumas delas estão a fazê-lo, mas, por exemplo, nos espaços do cidadão, precisamos de alargar o leque de serviços que são realizados no espaço do cidadão. E, portanto, precisamos de fazê-lo. Precisamos de fazer uma coisa, Sra. Secretária de Estado, a sua resposta sobre Famalicão pode ter algumas coisas de verdade, tem uma coisa errada. O Portugal 2020 não fechava a porta a financiamento de lojas do cidadão que não estivessem nas TIMs piloto. Precisava de uma coisa que o seu governo não fez, que era implementar as primeiras, e não abrandar esse investimento, avaliar e reportar a avaliação às instituições europeias. Era uma coisa que devia ter acontecido durante o ano 2016 e que o seu governo se esqueceu de fazer. E é por causa disso que não há alargamento para além daquelas SIMs piloto. Nem sequer o esgotamento da verba disponível para aquelas SIMs piloto, quanto mais alargar. Eu acredito que a senhora Secretária de Estado tem tempo de fazer. Por último. Ponto. Senhor Deputado, termine. Vou terminar. Senhor Deputado, termine. Eu estou a aproveitar o tempo que o Partido Socialista não falou, não tinha nada para dizer. Termine rapidamente. A última coisa, Sra. Ministra, como uma exceção que lhe reconheço ser no seu governo, que olhe para os apelos nacionais e internacionais do governo retomar o reformismo, designadamente para acelerar a atividade económica, ainda agora da OCDE, e ponha como Ministro da Presidência os seus colegas de governo não a reverter, mas a reformar. E para isso continuará como nesta área a ter o PSD a apoiar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão.